Vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no Salmo 144, versículo 1, e diz assim: Louvado seja o Senhor, minha rocha. Ele treina minhas mãos para a guerra e dá a meus dedos habilidade para a batalha. Deus não nos prometeu belos ternos ou elegantes vestidos. Ele nos prometeu uma armadura. Está lá em Efésios 6, 10 a 19. Se houve peleja no céu, imagina aqui na terra para onde o diabo e seus anjos vieram quando foram lançados do céu. Apocalipse 12, versículo 7 a 9. Lá em Apocalipse 12, 12 diz assim: Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Nesse grande conflito que nós vivemos, quando nos posicionamos do lado de Jesus, nós compramos uma briga contra o inimigo e por isso ele vem com toda a fúria para tentar nos deter, usando todas as estratégias possíveis para nos fazer desistir ou pelo menos nos parar. Paulo, quando ele conclui a sua missão na terra, ele diz assim: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4, 7. Paulo comparou a nossa vida a um combate. Todos nós conhecemos as lutas e os sofrimentos desse poderoso pregador, não é? E todos os discípulos também passaram por suas lutas e sofrimentos, onde eles deram sua vida por Jesus. Mas Paulo não está falando isso chorando ou murmurando. Pelo contrário, ele chama esta luta de bom combate. Bom combate. Por que bom? Porque existe uma causa nobre e uma recompensa certa. Se você for ler no versículo seguinte, 2 Timóteo 4, 8, ele diz: Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele grande dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Ou seja, todos nós que nos posicionamos ao lado de Jesus, que também entramos nesse grande conflito, posicionados como filhos de Deus, nós também podemos receber esta recompensa maravilhosa, essa coroa da justiça. E para isso nós precisamos nos posicionar. Nesse livro, O Reavivamento Verdadeiro, tem um capítulo que fala justamente da nossa vida como uma luta contínua. E diz assim na página 51. A luta pela conquista do eu, pela santidade e o céu é uma luta que se prolonga por toda a vida. Sem contínuo esforço e atividades constantes, não pode haver progresso nem ganho da coroa da vitória. É uma luta que se prolonga por toda a vida. Mas nós sabemos que o pecado ele já acabou com as nossas forças. O pecado nos maltratou muito. Nós somos uma geração que já vivemos há muitos anos depois do pecado. E muitas vezes nos custa muito, um esforço enorme para que a gente se mantenha nesta luta. Requer muito esforço. E nós temos que ter cuidado com a nossa natureza carnal, que sempre vai tentar lutar a favor do inimigo. Continuando a leitura, nesse livro diz assim: Não podemos permitir agir por impulso,
Não podemos estar desapercebidos nem por um momento. Nós não podemos nos distrair nem por um momento. Assaltados por inúmeras tentações, nós devemos resistir firmes ou seremos vencidos. Se chegarmos ao fim da vida com nossa obra por fazer, isso importaria em perda eterna. A vida do apóstolo Paulo foi um constante conflito com o próprio eu. Ele disse: dia após dia eu morro. 1 Coríntios 15, 31. Sua vontade e seus desejos lutavam cada dia com o dever e a vontade de Deus. Em vez de seguir a inclinação, ele fazia a vontade de Deus, embora crucificando sua própria natureza. Olha que luta, todos os dias você crucificar a sua natureza. A vida cristã é uma batalha, é uma marcha, como disse Paulo. Combati o bom combate, não é? É uma marcha, é uma batalha. Nessa guerra não há trégua. O esforço deve ser contínuo e perseverante. É assim fazendo que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. A integridade cristã deve ser buscada com irresistível energia e mantida com resoluta definição de propósito. Ninguém será levado para o alto, ninguém será levado para o céu sem árduo e perseverante esforço. Todos têm de se empenhar nesta luta. Nenhuma outra pessoa pode combater os nossos combates. Mesmo tendo a ajuda divina, nós temos que entrar nessa batalha, nós temos que lutar, nós temos que resistir. Portanto, você precisa entender que Deus está nos ensinando a sermos fortes. Ele está treinando as tuas mãos, os teus dedos para usar as armas espirituais contra um inimigo que é espiritual, o inimigo de Deus. Se a igreja primitiva foi perseguida, imagina o restante de sua descendência. Ou seja, imagina o que passará a última igreja aqui na terra. Essa que nós estamos vivendo. O problema é que o diabo, ele criou a igreja da prosperidade. Ele criou a igreja que determina que Deus é obrigado a abençoar, que profetiza luxo e riqueza para os dizimistas e ofertantes. Enfim, o diabo criou uma igreja mimada que não aceita passar por dificuldades. Pelo contrário, ela exige que a glória do céu esteja aqui. E quando essa igreja não recebe essas bênçãos, esse poder, essa alegria, essa paz, muitas vezes ela esperneia, ela se joga no chão, ela murmura, ela não entende porque Deus não faz, ela tenta vasculhar em sua vida o que é que está acontecendo, porque ela está fazendo a parte dela e Deus não faz a dele, e ela começa a exigir que Deus traga para eles a condição necessária para viver tranquilamente aqui nessa terra. Não dá para viver céu nessa terra. Nós estamos numa guerra, como Paulo disse, nós estamos num combate. Então não dá para você procurar uma rede, procurar uma sombra. Você precisa estar na luta. Claro que nos desertos da vida tem os oásis, tem um momento em que você se acalma, tem as águas tranquilas, às vezes tem uma sombrazinha, aparece ali. Há um momento de descanso, mas é rápido. A gente resolve um problema agora e amanhã já tem outro para resolver. Então nós precisamos estar em movimento o tempo todo. Nesta batalha nós não podemos nos distrair nenhum momento sequer. O diabo está de olho. Qualquer brecha que a gente abrir, ele vai entrar e ele vai fazer um estrago grande. Por isso que nós precisamos estar vigilantes, como diz a palavra do Senhor. Mas quando essa igreja em lágrimas, ela pede socorro a Deus diante dos ataques do inimigo, ele nos oferece, sabe o quê? Uma armadura.
ele nos oferece uma cruz. Ele nos diz que precisamos nos revestir dele para que possamos resistir ao inimigo. Porque somente Jesus conseguiu vencer. Houve peleja no céu e foi Jesus que ganhou. E houve peleja aqui na cruz e foi Jesus que ganhou. Então, para que você ganhe do inimigo, você precisa estar revestido de Jesus. E por isso ele te dá uma armadura, e por isso ele te dá uma cruz. Porque para vencer, muitas vezes, você precisa morrer também na cruz. O problema é que nós estamos vivos demais e nós estamos angustiados demais com tudo o que está acontecendo. E nós estamos inconformados com algumas coisas que estão acontecendo e nós exigimos muitas vezes que Deus faça alguma coisa. Nós estamos numa guerra, lembre-se disso. Mas é possível ter paz no meio dessa guerra quando você descobre que você está do lado vencedor. Quando você lê a palavra do Senhor e vê o final da história e vê que você vence junto com Ele. Mas Ele prometeu estar conosco, Ele nunca vai nos deixar ir para a luta sozinhos. Ele estará conosco. Como nosso grande comandante, Ele luta e vence as nossas guerras. O povo de Israel, todas as vezes que venceu, não foi o povo. Foi o próprio Deus que ia no meio deles e deu a eles a vitória. O povo de Israel era um dos menores exércitos. Então não tinha como vencer aqueles exércitos enormes e acostumados a lutarem o tempo todo em guerras. Mas eles perdiam porque Deus estava com o povo de Israel. Como da mesma forma, mesmo você fraquinho, mesmo você achando que a sua oração não passou do teto, mesmo você tímido do jeito que é, você consegue vencer um inimigo terrível, porque Deus é contigo. O segredo da tua força não está no teu cabelo, está no teu coração. É o Espírito Santo que habita dentro de você e te faz mais que vencedor. Paz nunca será ausência de problemas. Coloca isso na tua cabeça. Paz nunca será ausência de problemas, mas é a certeza que Ele está conosco e por isso nós venceremos. Sabe, quando você está do lado vencedor, você tem que ter paz de saber assim, essa eu não perco, essa não tem como eu perder. Essa guerra não tem como eu perder, porque Deus nunca perdeu uma batalha e não será na minha vida que Ele vai perder. Então tudo aquilo que Ele prometeu para mim vai acontecer, porque a palavra dEle é que está em jogo. Ele é que me prometeu e Ele vai fazer com que eu vença. Por isso que Ele está treinando as minhas mãos para a guerra, entende? Nós estamos sendo treinados o tempo todo. Nós recebemos uma palavra de Deus e a gente pensa, por que eu estou lendo essa palavra? É Deus te treinando, porque você vai usar aquela palavra, porque aquela palavra vai te dar força no momento da crise. Porque eu estou escutando esse louvor? Deus está me alimentando, Deus está me preparando para uma guerra. E eu preciso entender através desse louvor como eu devo me posicionar. E esse louvor vai ser a trilha sonora da minha guerra, dos meus momentos de reflexão, dos meus momentos de luta. Nas nossas maiores dificuldades é que nós fazemos as nossas melhores orações. É nos nossos momentos de crise que nós confiamos em Deus. É nos momentos mais difíceis que a gente aprende a segurar na mão dEle. Então nós estamos sendo treinados para sermos dependentes de Deus. Nós estamos indo para um lugar muito especial. Nós estamos indo ocupar a vaga do inimigo e de seus anjos no céu. E Ele está furioso com isso, porque Ele sabe o quão é maravilhoso o céu. Ele sabe o que é ter a eternidade pulsando no seu corpo. Ele sabe como é prazeroso estar naquele lugar. E por isso Ele não quer que você vá. E por isso Ele tem inveja e ódio de você, que não fez nada para conquistar isso. Apenas aceitou Jesus como seu Salvador e segurou na sua mão poderosa até o fim. Porque os perseverantes, aqueles que se mantêm firmes, esses receberão a coroa. Esses receberão a oportunidade de viver com Deus para sempre. Então, mesmo nas lutas, tenha a paz da certeza de que você vai ganhar, de que você vai vencer.
todo o problema que o inimigo lança sobre você, toda a maldição que ele joga para você, Deus transforma em bênção. Tudo coopera para o nosso bem. É impressionante como Deus, ele trabalha em todas as nossas dificuldades, nos fazendo pessoas mais fortes. Hoje nós temos uma segurança maior do que quando nós cremos no Senhor. A nossa fé ela tem que sair crescendo dia a dia, a ponto de cada dia nós nos tornarmos mais fortes e mais firmes. É certo que são tantas as dificuldades que muitas vezes a gente se cansa. A palavra de Deus diz que até os jovens se cansam, mas o Senhor também diz nessa mesma passagem que Ele vai revigorar as nossas forças. Hoje de manhã, você não vai viver de misericórdias do dia de ontem. Hoje as misericórdias do Senhor foram renovadas. Tem misericórdia novinha para você enfrentar esse novo dia. Ele te deu novas forças. Ele te deu uma noite de sono justamente para que você conseguisse restaurar suas forças para enfrentar esse novo dia. Ele está contigo em todas as pelejas. Ele está com você aí no hospital. Ele está com você num momento de crise, num momento de depressão. Ele está contigo agora, na sua casa. Ele é Deus presente através do seu Espírito Santo. Ele é Deus que conhece as nossas necessidades, que sabe do que precisamos antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca. Por isso ele já entra com providência. Quando você ora, já está ali a resposta, não porque ele foi rápido, mas porque ele já fez tudo com antecedência. Quando você abriu os olhos hoje de manhã, já tinha um dia pronto para você. Pessoas já foram tocadas em seu coração para te ajudar. Algumas situações já foram resolvidas. Quando você chegar lá, você vai ver que Deus já lutou essa guerra por você. É muito bom estar do lado de um Deus todo-poderoso, mesmo que seja numa guerra, mesmo que seja enfrentando dias difíceis. Até mesmo quando a gente nem vê saída para algumas coisas, a gente tem a certeza que o nosso Deus é capaz de abrir porta onde nem tem paredes. É muito bom servir a esse Deus, mesmo na guerra. Então, fica certo que tudo passa, um tempo vai chegar em que essa situação vai ser resolvida. Claro que vão surgir outras, mas quem venceu essa, vence qualquer outras, entende? Nós estamos subindo degraus, nós estamos na escada de Jacó, indo para o céu. Então nós estamos vencendo cada etapa da nossa vida, nós estamos cada vez mais fortes, cada vez nós entendemos o que é ter a paz de Jesus. Que não é essa paz que o mundo prega, é uma paz que excede o entendimento, é uma paz que a gente consegue ficar tranquilo sem ter resolvido nada. É algo que não dá para explicar, mas muitas vezes isso acontece muito comigo e com você. Mesmo tendo coisas para resolver, a gente sente a paz de que está sendo bem cuidado e que Deus vai nos orientar a tomarmos a decisão correta. Mas lembre-se que nesta guerra você vai ter que lutar, porque você precisa dizer de que lado você está. Você vai se arranhar, você vai se machucar, vai ter hora que você vai sangrar, mas você vai chegar, como Paulo, à conclusão de que você combateu o bom combate e por isso que você está aqui de pé, mesmo cansado, mas de pé, continua no caminho e esse é teu maior testemunho. Senhor, eu ainda não desisti, eu ainda continuo, conta comigo, vamos embora, vamos vencer, vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor está nas nossas lutas. O Senhor é o nosso grande comandante. O Senhor nos impulsiona a resistirmos ao inimigo na certeza que ele fugirá de nós. É o Senhor, através do Espírito Santo, que nos dá o domínio próprio, o controle que precisamos, a fé que precisamos para crermos que vamos conseguir vencer. São dias difíceis, Pai. O teu povo está cansado, são muitas lutas.
muitos problemas. Tem pessoas que estão desistindo da fé para ver se não passam por tantos problemas, porque desde o momento que se levantaram do teu lado, eles foram perseguidos pela fúria de um inimigo que sabe que pouco tempo lhe resta e não quer perder nenhum de seus súditos. Mas, Pai, essas pessoas precisam ter suas forças renovadas e o Senhor é especialista em fazer isso. Deus, tem hora que dói, tem hora que machuca, tem hora que nós achamos que não vamos resistir. Nos reveste da tua armadura poderosa, Senhor Deus. Nos dá a espada do Espírito, que é a tua palavra, para nos alimentar e nos fortalecer. Seja o nosso escudo, Senhor Deus. Protege-nos nesta guerra, Pai. Se tivermos que morrer na cruz como o Senhor, que assim seja feito, que o nosso eu morra todos os dias, para que o Senhor viva em nós. E se o Senhor viver em nós, o inimigo não pode nos tocar, porque ele sabe que não pode lutar contra o Senhor. Todas as vezes que ele se levanta contra nós é porque ele está indo contra a nossa natureza carnal. Mas contra a nossa natureza espiritual ele não consegue. Já foi provado no céu e na cruz que ele é vencido pelo Cordeiro de Deus. Obrigado por esse novo dia e pela certeza que nós vamos sair e vamos voltar, porque nós estamos segurando na tua mão poderosa. Em nome de Jesus nós oramos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.